por conta dessa inflação maior do que a esperada, divulgada hoje, já mudou as apostas para a próxima reunião do FONC, né, o Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central Americano, do Fed. A expectativa até ontem era de uma alta novamente de 0,75%, né, de 75 pontos base, colocando de outra forma, nas taxas de juros aí dos Fed Funds. E agora há uma aposta do mercado para 100 pontos, ou seja, uma alta de 1% nas taxas de juros, que foi exatamente o que o Banco Central canadense fez hoje, subiu os juros de 1,5% para 2,5%. Então tem uma ferramenta da CME, da Bolsa de Futuros, que mede a chance de uma decisão do FONC com base nos juros futuros. Ontem havia 7% para uma valorização aí para o aumento, né, da taxa de juros de 100 pontos. Há uma semana, 0% de chance. E hoje pulou, depois da apresentação desse dado da inflação, para 78%. Né? Está aqui, 78%. E um aumento de 75 pontos, a chance implícita pelas taxas futuras de juros caiu de 92,4% para 22%. A próxima reunião no final desse mês, dia 27 de julho. Os juros aí no final do ano também aumentaram as expectativas. Para nós termos uma taxa entre 375 e 400 pontos, havia aí uma expectativa de 10% e agora 37%. Né? Ou seja, as taxas deverão estar mais altas no final de 2022, a última reunião no dia 14 de dezembro. O mercado até não reagiu tão mal, nós tivemos uma abertura em gap de baixa de quase 2%, mas a Nasdaq fechou perto do 0 a 0. Um gráfico que chamou a atenção nos últimos dias é o gráfico do euro versus o dólar. Nós temos aí o euro atingindo uma paridade em relação ao dólar pela primeira vez nos últimos 20 anos. Então, ao longo desses últimos 20 anos, nós vamos ver aqui a paridade, né? Só lá em 2002, o euro esteve acima de 1 para 1, chegando a uma máxima em 2007 a 1,60, né? Que marcou o topo ali antes da crise do subprime. E desde então o euro vem numa correção. Esse euro em queda é um sinal negativo para os emergentes, já que há uma correlação entre o euro e os emergentes. Não podemos esquecer que os emergentes também toparam aí em 2007, né, quando o euro estava a 1,60. O que explica essa situação? Mesmo com uma inflação nos Estados Unidos cavalar, uma dívida muito grande dos Estados Unidos, apesar, né, dos Estados Unidos estarem numa situação muito mais esticada, né, muito mais frágil economicamente, ou melhor colocando, financeiramente falando, do que lá na década de 80, quando nós tivemos o último grande ciclo inflacionário, nós ainda temos crescimento econômico e juros positivos nos Estados Unidos. A Europa ainda está com juros praticamente zerados, mesmo com esse nível inflacionário. E a Europa tem uma dificuldade maior porque há um endividamento maior da zona do euro e há uma inconsistência entre os países, o que deixa aí o Banco Central Europeu em maus lençóis, já que você tem países pujantes do ponto de vista econômico como a Alemanha, ao mesmo tempo que você tem países completamente quebrados como uma Itália, como uma Grécia. E aí, se você sobe os juros, esses países vão ter problemas, como de fato já estão tendo, e o Banco Central Europeu criou já o mecanismo de compra sistemática de títulos de países que estão em dificuldades, utilizando o vencimento de títulos de países que pagam juros menores, porque são aí mais consistentes economicamente falando, como a própria Alemanha.
Só que, para piorar a situação, nós temos um negócio chamado guerra entre Ucrânia e Rússia. E a Rússia utiliza aí a sua vantagem, né, a sua alavanca em relação, especialmente à Alemanha, que é o fornecimento de energia na forma de gás natural. E um dos gasodutos foi fechado. E esse gasoduto, ele depende, supostamente, segundo os russos, de uma máquina que não pode ser exportada, que está no Canadá, da Siemens, para a Rússia por conta dos embargos. O fato é, me parece que está evidente, o Putin está utilizando isso como forma de pressão. Se não chegar o gás russo na Alemanha, a Alemanha terá que racionar energia. E racionar energia significa dor econômica. A energia já subiu o custo 6 vezes, ao ponto dos países estarem nacionalizando as empresas de energia, tanto de produção como de distribuição, porque elas estão quebradas, já que o governo está subsidiando a energia por conta desse aumento no preço. Ou seja, além de todo o problema econômico que a Europa já tem há tanto tempo, né, de um alto endividamento e baixo crescimento, agora há também a real possibilidade de faltar energia. Isso não é decorrente apenas da guerra. A guerra foi só o sinalizador, né, final do quanto a Europa está fragilizada. Pelo quê? Pelas políticas catastróficas energéticas dessa agenda ambientalista radical. Essa lógica, né, de você depender de moinhos de vento, depender de energia solar, né, produz o quê? Produz baixa resiliência. E agora a Alemanha está tendo que religar usinas a carvão, que são muito mais poluentes, né? E ainda resiste a retomar o seu programa nuclear, que seria a saída lógica. Então, é por isso que nós estamos vendo aí o euro buscando a paridade em relação ao dólar, com a possibilidade de corrigir ainda mais.